Completamente de assunto, porque agora você sabe que toda terça-feira tem Fatos da Semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, anunciou na sexta-feira a ruptura com o governo de Dilma Rousseff e anunciou que agora é oposição. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, anunciou na sexta-feira o rompimento político de suas relações com o governo de Dilma Rousseff. O anúncio foi feito um dia após a divulgação do depoimento de Júlio Camargo, um dos delatores do esquema de corrupção na Petrobras. Ele afirma ter pago 5 milhões de dólares em propina a Cunha. O presidente da Câmara nega as acusações. Cunha também criticou o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, que conduziu o depoimento prestado por Júlio Camargo. Segundo Cunha, por ter foro privilegiado, ele não poderia ser alvo de um processo tramitando em primeira instância. Vale lembrar que as relações entre Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, partido do vice-presidente Michel Temer, e o governo Dilma já estão tensas desde que ele tomou posse como presidente da Câmara em fevereiro. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo mais uma vez o doutor Eduardo. Bom Tudo dia. bem? Bom dia. Eu estou bem, estou sempre bem. Eu sei, dá para ver isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Me fala o significado desse rompimento do Eduardo Cunha. Na verdade, a leitura que eu faço é que a engrenagem quebrou. Né? O que acontece? Está instalado de forma definitiva. Se havia alguma dúvida, essas dúvidas acabaram neste momento com o rompimento declarado pelo Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara. A crise institucional, a crise política, a crise econômica e financeira, ela realmente já definitivamente ela se encontra presente na vida, não só na vida política, mas sobretudo na vida dos brasileiros. Sim. Isso é algo, isso para mim já é irreversível, não dá mais para negar. Eu tenho percebido que alguns ministros, principalmente do Supremo Tribunal Federal, têm até negado essa crise institucional. Mas não dá mais para negar. Eu acho que isso é algo que está definitivamente na vida, nas nossas vidas. A população tem sentido na pele. Se você for analisar, e eu gostaria rapidamente de fazer essa análise, que isso é uma radiografia do Brasil hoje. Ou seja, do Brasil verdadeiro, não é o Brasil da mentira, né? O Brasil verdadeiro. Hoje, na verdade, nós temos três poderes. Nós temos o poder executivo, que obviamente é formado, e nós sabemos, pela presidente, os governadores, prefeitos, daí por diante. Depois nós temos o poder legislativo, né, que são dois poderes no voto direto, são eleitos pelo povo. E aí existe um problema muito sério. Por quê? Porque, na verdade, eu disse há alguns dias atrás de que o povo brasileiro não sabe votar. Isso está provado por A mais B de que realmente, de fato, não sabe votar. Porque a partir do momento que você elege as pessoas para representarem, aquelas pessoas que estão investidas no poder, elas não podem se sentirem blindadas, ou seja, elas não querem ser investigadas, né? E que, obviamente, isso é muito estranho, porque elas também são pessoas passíveis de investigação. Não só o Eduardo Cunha, como a presidente da República, Dilma, como os governadores, como de fato vem ocorrendo essas investigações, né? E que nós temos acompanhado essa questão da Operação Lava Jato e tem ocorrido um desdobramento. Agora, eu acho que tem duas outras, e depois você tem o Poder Judiciário. Né? E o Poder Judiciário, que é o único poder que tem a capacidade de manter eu diria que a governabilidade e, sobretudo, essa engrenagem entre os poderes. Porque o poder judiciário, a função dele é a manutenção desses poderes independentes. O que, obviamente, nós temos percebido que nem o Poder Judiciário tem conseguido. E aí vem uma explicação. Porque todos os ministros que compõem a corte, ou seja, que compõem o
Supremo Tribunal Federal, elas são nomeadas pelo presidente da República, né? Sabatinados pelo Senado, mas nomeados pelo presidente da República. E houve, nesses últimos anos, e nós acompanhamos, isso foi muito debatido, que houve uma instrumentalização na nomeação dos ministros, ou seja, a grande maioria hoje dos ministros, eles não têm uma isenção absoluta, o que compromete completamente uma nação. Além disso, nós temos hoje, que está sendo denunciado pelo Eduardo Cunha, que é a questão do Procurador-Geral da República, o Janot, que hoje está conduzindo as investigações, está ameaçando, inclusive, pedir até que o Eduardo Cunha deixe a presidência da Câmara por conta dessas suspeitas de estar envolvido diretamente com a Lava Jato. Nós temos duas instituições importantes. Primeiro é o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais. O Ministério Público Federal, o chefe, o Procurador-Geral, é também nomeado pela Presidente da República. Apesar ele ser votado, ou seja, os mais votados, os 3 mais votados, os candidatos entre os Ministérios Públicos Federais, eles elegem, ou seja, faz uma lista e essa lista é mandada para a Presidente da República, ela escolhe entre os 3. Também nomeada pela Presidente da República e depois passa pela sabatina do Senado também. Agora, o único organismo que tem uma independência absoluta, que está contemplada na Constituição, que não é um poder, mas obviamente exerce uma função pública, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem dos Advogados do Brasil, que não deveria ser contaminada, porque o presidente não é nomeado pelo presidente da República, e nem tampouco pelos governadores, que deveria ter essa isenção, não tem. Porque, recentemente, nós vimos que o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, Marcos Vinícius, estava querendo uma cadeira no Supremo Tribunal Federal como ministro do Supremo. O que, obviamente, perde completamente a isenção dos poderes. E, consequentemente, a maior ordem dos advogados do Brasil, que é a seção São Paulo, que representa 42%, está completamente inerte, ou seja, a atual gestão não funciona. Ou seja, não agem em nome da coletividade. Então, por aí, o que nós percebemos? O que nós percebemos? Nós percebemos que a engrenagem quebrou. O Eduardo Cunha, a partir do momento que ele se rebela contra a própria Dilma, o próprio governo que está hoje na gestão, e justifica que há uma articulação política contra ele, ou seja, envolvendo diretamente na Lava Jato, tem por objetivo colocar, ou seja, medir forças entre os poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Tá? E ele, consequentemente, ele está denunciando ou está apontando para o Procurador-Geral da República, que é do Ministério Público Federal, de criar esse complô contra ele. Por quê? Porque, na verdade, em setembro, o Janot pretende ser reconduzido como procurador. Então, sim, percebam que há um jogo de poderes, né? Todos fazem um projeto de poder, só que você não pode fazer um projeto de poder pessoal, você tem que fazer um projeto de poder em função do fortalecimento das instituições. Então, o posicionamento do PMDB, eles disseram que o Eduardo Cunha fez todo esse pronunciamento por uma questão mais pessoal, mas não tem que ser imparcial? O problema do Eduardo Cunha é o seguinte, que é o tipo da pessoa que foi eleita como presidente da Câmara e está incomodando o Poder Executivo. Entendeu? Ou seja, se procede ou não procede essa acusação, que vai ser apurada, obviamente, e não vai ser apurada em Curitiba, né? Como já bem colocado, e os advogados já protocolizaram pedindo que o processo aonde denuncia o Eduardo Cunha seja remetido para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, na verdade, ele perde competência. Agora, também você não pode acusar o Eduardo Moro, o juiz que conduz o processo da Lava Jato em Curitiba, você não pode acusá-lo de que, na verdade, ele vem agindo de forma suspeita. Não, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, você vai ouvir uma testemunha, e a testemunha envolve um deputado federal, o que ele tem que fazer? Ele não pode simplesmente falar, você não pode mais falar, entendeu? Ele, na verdade,
colhe aquele depoimento, aquele testemunho, pega o procedimento, sim, uma vez citado um deputado, remete o procedimento para o Supremo Tribunal Federal, que tem competência, né, para poder investigar essa situação. E foi exatamente isso que está acontecendo, entendeu? Então, por isso que eu falei, a engrenagem quebrou. Ou seja, sim, e agora o que tem que fazer é restaurar. Nós temos que aguardar quais os próximos capítulos. E quais são os próximos capítulos? Primeiro é continuar esse jogo, essa disputa de poder. Tá? Que isso, na verdade, só a sociedade perde com isso. Porque não pode haver essa disputa de poder. O que tem que haver, na verdade, é algo que não divirja, mas que convirja. Ou seja, todos têm que ir no mesmo sentido para que nós possamos sair dessa situação, dessa crise econômica e financeira que foi instalada no país. Só para a gente fechar, o Eduardo Cunha fez um pronunciamento em rede nacional. Ele pode fazer isso? Não, tanto a presidente da República, como o presidente da Câmara dos Deputados, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, pode pedir, de acordo com uma resolução, solicitar o tempo das emissoras para poder fazer um pronunciamento de interesse público. Entendeu? De interesse, não de interesse particular, de interesse público. Mas essa questão, já havia uma previsão, o Eduardo Cunha já estava se preparando esse material para fazer um pronunciamento. Por quê? Porque, na verdade, hoje, o grande problema que vem incomodando principalmente o governo, ou seja, o Poder Executivo, a Dilma e seus ministros, é que a pauta que foi montada dentro do Congresso não é uma pauta do governo, é uma pauta da sociedade. Tanto é verdade que todos os projetos que foram votados, eles foram votados em função de um pleito da sociedade, redução da maioridade penal, a questão das domésticas, enfim, vários outros. Então, o Eduardo Cunha foi lá para dar uma satisfação para a sociedade. Você vai falar, isso é estranho? Não, não é estranho. Isso, na verdade, aquele que está na função pública tem que prestar contas para a sociedade. De tudo que foi entendeu? Feito, Agora, é um jogo de poder, isso não tem a sombra de dúvida. Sim, né? É uma disputa de poder, de espaço político. A gente vai ficar de olho nos próximos capítulos, como a gente sempre fala. Bom, vamos trocar de assunto agora, porque, olha, em um momento em que o país enfrenta uma crise, como que fica a imagem da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores de São Paulo depois de anunciar gastos com a troca da frota de carros e com a contratação de novos funcionários? Nós vamos ouvir agora a opinião de Jaqueline Guaressemin, professora de pós-graduação em Opinião Pública e Inteligência de Mercado da FESP-SP. Tanto a Câmara dos Vereadores quanto a Assembleia Legislativa do Estado, no caso os deputados, não devem estar muito preocupados com suas imagens. Por quê? A contratação de mais cargos comissionados, que é o que busca a proposta da Câmara de Vereadores, ela vai onerar muito, não é? Uma conta que já está bastante alta. Os vereadores têm uma verba, de 239 mil para gastar por ano em aluguel de carro, correspondências e etc. E o que acontece? Isso dá 19.900 por mês. Se eles precisam de mais funcionários, que no caso essa proposta buscaria mais 12 funcionários para cada gabinete, eles terão que administrar melhor essa verba, porque não é possível que o eleitor continue pagando essa conta. No caso da Assembleia Legislativa, que a licitação possivelmente ocorra no dia 27 para a contratação, para a compra de 55 automóveis, o que ocorre também é complicado, não é? Quer dizer, são carros de luxo, o valor bastante alto, em torno de 85, 90 mil reais, e o argumento dos deputados é que eles precisam visitar suas bases e etc. Então, do ponto de vista da política, eles precisam realmente ter relação com os seus eleitores. No entanto, isso traz de volta um aspecto interessante, que é a questão do clientelismo. A política no Brasil, ela se caracterizou muito por essa questão do clientelismo. O eleitor é tratado como cliente. E os deputados, no caso, eles falam com as pessoas que são próximas a ele. Quando, na verdade, eleitor e a população, eles não são clientes da política, eles são cidadãos. O que eles precisam são propostas que lhes garantam direitos civis, direitos humanos, condições de vida, não é? Ajustes necessários. Então, é por aí que os deputados devem pensar.
muito obrigada pelos esclarecimentos. Jaqueline Guaressemin, professora de pós-graduação em Opinião Pública e Inteligência do Mercado da FESP-SP. O site para entrar em contato é fespsp.org.br. Muito obrigada. Doutor Eduardo, a gente está passando por um momento muito difícil no país. Aí, de repente, o povo se depara com uma notícia de que vão trocar os carros, né, na legislação. Como é que faz isso? Em torno de R$82 mil e automático ainda. Você sabe que há 1 ano e meio nós repercutimos isso aqui no Revista, sobre a compra de automóveis pela Assembleia. Inclusive, aqui tem um negócio, eu acho que a crítica ela tem que ser feita, crítica construtiva, né? De uma forma, óbvio, visceral em relação a isso. Porque é óbvio, se o país está numa situação em que se encontra, né? Ou seja, essa crise econômica, que é o que eu digo, nós estamos seguindo a Grécia, ou seja, nós estamos seguindo os mesmos caminhos da Grécia. Não é exagero, eu estou falando para você que a coisa é muito séria e nós não temos previsão de melhora, talvez nessa próxima década. Então, esse que é o problema, porque quando você tem um problema de crise institucional, crise econômica e financeira, você leva uma década para poder colocar as coisas em dia. Então, esse é o grande problema. E aí vem a Assembleia, com essa história de novo, de trocar a frota, mais uma vez, 1 ano depois. Não, porque na verdade, em função de estar gastando com manutenção. Eu tenho uma opinião formada em relação a essa questão de veículos. Primeiro que eu acho que deputado estadual, deputado federal, senador não tinha que ter carro, coisíssima nenhuma. Isso já era um custo, já era assim, diminuição de um custo cavalar, entendeu? Essa que é a grande verdade. Eu acho que da mesma forma que você tem um emprego e compra o seu carro com o seu dinheiro, os deputados, né, eu digo, todos os congressistas tinham que fazer a mesma coisa. Tinham que comprar carro e pagar financiado da forma que nós pagamos. Da forma que você pague, da forma como todo e qualquer assalariado paga. Mas é lógico. Combustível é a mesma coisa. Essa questão de assessor ser custeado pela prefeitura ou ser custeado pelo Estado, não tem isso. Ou seja, a estrutura tem que ser mínima. A satisfação tem que ser total para a sociedade. Mas a estrutura tem que ser mínima, né? Tem que ser o mínimo possível para poder. Agora, você aumentar mais 12 assessores para a Câmara dos Vereadores de São Paulo, no mínimo, um gasto chamar toda a sociedade de idiota, de pessoas que, obviamente, que não são esclarecidas. E a sociedade hoje, nós estamos vivendo um momento muito diferente. Hoje a informação ela é globalizada. Hoje a informação ela é instantânea. Você acha que a pessoa que mora ali, que é o menos desfavorecido, que mora numa favela, não mora numa comunidade, não tem informação? Ele também tem internet, ele também tem lá o smartphone dele e ele também toma conhecimento do que está acontecendo. Mas o que a população pode fazer com essa informação? O que eu acho não é a sociedade tem que receber os benefícios do Estado. Essa que é a grande verdade. Quem tem que fazer é aquele que está investindo na função pública. Mas o que fazer se o Estado está fazendo diferente? Mas é o que eu estou dizendo para você. O presidente da Câmara, né, o presidente da Assembleia Legislativa tem que ter a coragem de falar, a partir de hoje acabaram as mordomias. Não tem mais carro, cada um compra o seu carro, cada um vai ter o seu motorista, custeado pelo próprio salário que recebe, como acontece em qualquer lugar, assim em qualquer país. Ser, mas não então, o que eu falo, você imagina, se você tomasse isso como regra, e não como exceção, mas como regra, só o custo, a diminuição de custo que você teria, o impacto orçamentário que você teria, né, acabando só com veículos. Né? Como é que pode um vereador ter R$240 mil de verba, né, quase R$20 mil por mês, para pagar cartão, para pagar para gráfica, para escritório, aluguel de escritório? Espera um pouquinho, se você quer um escritório, pague do seu bolso. Entendeu? É assim que tem que funcionar. E eu até digo, eu vou até além. Eu, por exemplo, sustento que municípios que têm até 50, 30, 40, 50 mil habitantes, o vereador não teria que ter remuneração coisíssima nenhuma. Porque é um trabalho que deveria ser um trabalho voluntário. Porque o que acontece? O vereador com uma cidade pequena, ele vai lá uma vez por semana. Sim. E ele tem as mesmas
benesses de qualquer outro. Mas, então, você está Eduardo, entendendo? Ou seja, sim, é fácil consertar. O problema é que tem que ter coragem para consertar. Eu concordo com você, mas nós estamos lidando com essa situação. E o que fazer, sendo que eles não tomam nenhuma medida? Pô, é da hora de votar, você tem que votar exatamente quem, na verdade, tem um compromisso com a sociedade. Né? A partir do momento que aquele candidato afirma um compromisso com a sociedade, ele tem que honrar. Porque, para mim, compromissos não é aquela coisa, eu prometi. Não, compromisso é compromisso. Né? É isso que tem que acontecer. Então, a pessoa que é candidata, ela tem um compromisso com a sociedade, um compromisso de ser honesto, um compromisso de ser idôneo, um compromisso de fazer as coisas em bem de uma sociedade e não simplesmente querer delapidar o dinheiro do Estado. E é isso que acontece. Por isso que a ponta não recebe nada. Aí, quem que elege nesse país? Quem que elege? Você acha que é a classe média e a classe alta? Não, quem elege é a classe baixa. É a classe que menos desprestigiada nesse país, menos desfavorecida. Eles que elegem e eles que são delapidados. Porque o dinheiro que é desviado pela Petrobras, pelo Petrolão hoje, deveria ter ido para essa comunidade. Mas a grande maioria não tem noção que isso está acontecendo. Por isso que eu falo. A informação precisa chegar até eles. Para finalizar, o brasileiro tem que aprender a votar. Botar gente séria, colocar gente que realmente vai assumir esse compromisso com o país. E pesquisar, de fato, cada candidato, né? Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço. Às vezes eu me empolgo demais. Não, normal, tudo bem. Você vem aqui para isso. Muito obrigada. Obrigada eu que agradeço. mesmo. Agora vamos... eu achei que a gente ia chamar o